Revista Espírita, 1867, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1867, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 10, janeiro de 1867, número 1. Romance Espírita. O Assassinato da Ponte Vermelha, por C.H. Bárbara. O romance pode ser uma maneira de exprimir pensamentos espíritas sem se comprometer, porque o autor temeroso pode sempre responder a crítica zombeteira que não pretendeu senão fazer uma obra de fantasia, o que é certo para o grande número. Ora, tudo é permitido à fantasia. Mas, fantasia ou não, não deixa de ser uma das formas a favor da qual a ideia espírita pode penetrar nos meios onde não seria aceita sob uma forma séria. O espiritismo ainda é muito pouco, ou melhor, muito mal conhecido pela literatura, para ter fornecido assunto a tantas obras deste gênero. A principal, como se sabe, é a que Théophile Ligatier publicou sob o nome de Espírita, e ainda se pode censurar o autor por se ter afastado, em vários pontos, da ideia verdadeira. Uma outra obra de que igualmente falamos, e que sem ter sido feita especialmente visando o espiritismo, a ele se liga de certo modo, é a do Sr. Elie Berthet, publicada em Folhetim no Siècle, em setembro e outubro de 1865, sob o título de A Dupla Vista. Aqui o autor dá provas de um conhecimento aprofundado dos fenômenos de que fala, e o seu livro alia este mérito, o do estilo e de um interesse contínuo. É, ao mesmo tempo, moral e instrutivo. A Segunda Vista, de X. B. Cintini, publicada em Folhetim no Grande Moniteur, em fevereiro de 1864, é uma série de novelas que nem tem o fantástico impossível, nem o caráter lúgubre dos contos de Edgar Poe, mas a suave e graciosa simplicidade das cenas íntimas entre os habitantes deste do outro mundo, nos quais o Sr. Cintini acreditava firmemente. Embora sejam histórias de fantasia, em geral pouco se afastam dos fenômenos que muitas pessoas puderam testemunhar. Aliás, sabemos que, em vida, o autor, que conhecemos pessoalmente, não era incrédulo nem materialista, as ideias espíritas lhe eram simpáticas, e o que escrevia era reflexo de seu próprio pensamento. Sérapita, de Balzac, é um romance filosófico, baseado na doutrina de Swedenborg. Em Consuelo e na Condessa de Rudolfstadt, da Sra. George Sand, o princípio da reencarnação representa papel capital. O Dragon, da mesma autora, é uma comédia representada, há alguns anos, no vaudeville, e cujo enredo é inteiramente espírita. É fundado numa crença popular entre os marinheiros da Provença. Drago é um espírito manhoso, mais malicioso que mau, que se diverte em pregar peças. É visto sob a figura de um jovem, exercendo sua influência e coagindo um indivíduo a escrever contra sua própria vontade. A imprensa, de ordinário tão benevolente para com essa escritora, mostrou-se severa com esta peça, que mereceria melhor acolhimento. A França não tem o monopólio exclusivo deste gênero de produções. O Progresso Colonial, da Ilha Maurício, publicou em 1865, sob o título de Histórias do Outro Mundo, contadas pelos espíritos, um romance que não ocupava menos de 28 folhetins, cuja trama era toda feita pelo espiritismo, e no qual o autor, Sr. de Germonville, dá provas de perfeito conhecimento do assunto. Em alguns outros romances, a ideia espírita simplesmente fornece o tema dos episódios. O Sr. Aurélien Shaw, nos seus Novos Mistérios de Paris, publicados pelo Petit Journal, faz intervir um magnetizador, que interroga uma mesa pela tipologia, depois uma moça posta em sonambulismo, cujas revelações deixam alguns assistentes em maus lençóis. A cena é bem apresentada e perfeitamente verossímil.
Petit Journal de 23 de outubro de 1866. A reencarnação é uma das ideias mais fecundas para os romancistas, e que pode fornecer efeitos tanto mais surpreendentes quanto em nada se afastam das possibilidades da vida material. O Sr. Charles Barbara, jovem escritor morto há alguns meses numa casa de saúde, dela fez aplicação das mais felizes em seu romance intitulado Assassinato da Ponte Vermelha, que o Evenement ultimamente reproduziu em folhetim. O assunto principal é um agente de câmbio que fugia para o estrangeiro, levando a fortuna de seus clientes. Atraído por um indivíduo a uma casa miserável, sob pretexto de favorecer-lhe a fuga, aí é assassinado, despojado e jogado no Sena, ajudado por uma mulher chamada Rosália, que morava na casa desse homem. O assassino agiu com tal prudência e soube tomar tão bem suas precauções, que todo traço do crime desapareceu e toda a suspeita de assassinato foi afastada. Casou-se pouco depois com sua cúmplice Rosália e ambos puderam, daí por diante, viver na abastança, sem temer perseguição alguma, a não ser a do remorso, quando uma circunstância fez que suas angústias atingissem o mais alto grau. Eis como ele próprio a conta: esta quietude foi perturbada desde os primeiros dias de nosso casamento. A não ser que se exclua a intervenção direta de um poder oculto, forçoso é convir que o acaso aqui se mostrou estranhamente inteligente. Por maravilhoso que pareça o fato, não pensareis em pô-lo em dúvida, porque, também, nele tendes a prova viva em meu filho. Aliás, muitas pessoas não deixarão de aí ver um fato puramente físico e fisiológico e de o explicar racionalmente. Seja como for, de repente notei traços de tristeza no rosto de Rosália. Perguntei a razão. Ela evitou responder. Como no dia seguinte e nos outros sua melancolia só fizesse aumentar, supliquei-lhe que me tirasse da inquietação. Ela acabou me confessando uma coisa que não deixou de me comover no mais alto grau. Logo na primeira noite de nossas núpcias, em meu lugar, embora estivéssemos no escuro, ela tinha visto, mas visto mesmo, garantia, o rosto pálido do agente de câmbio. Inutilmente tinha esgotado suas forças em rechaçar o que tomava princípio por simples lembrança. O fantasma não saiu de seus olhos senão aos primeiros clarões da aurora. Além disso, o que realmente justificava seu pavor é que a mesma visão a tinha perseguido com uma tenacidade análoga durante várias noites seguidas. Afetei profundo desdém e tentei convencê-la de que tinha sido vítima de uma simples alucinação. Compreendi, pela tristeza que dela se apoderou e se transformou insensivelmente neste langor em que a vistes, que não tinha conseguido inculcar-lhe o meu sentimento. Uma gravidez penosa, agitada, equivalente a uma doença longa e dolorosa, piorou mais ainda esse mal-estar de espírito, e se um parto feliz, cumulando-a de alegria, teve influência salutar sobre o seu moral, foi de curta duração. Ainda mais, vi-me forçado a privá-lo da felicidade de ter o filho ao seu lado, já que, em relação aos meus recursos oficiais, uma ama de leite morando em casa se me teria afigurado uma despesa superior às minhas posses. Comovidos pelos sentimentos de figurar dignamente numa pastoral, íamos ver nosso filho de 15 em 15 dias. Rosália o amava até a paixão, e eu mesmo não estava longe de o amar com frenesi, porque, coisa singular, nas ruínas que se amontoavam em mim, só os instintos da paternidade ainda restavam de pé. Abandonava-me a sonhos inefáveis, prometia-me dar uma educação sólida a meu filho, preservá-lo, se possível, de meus vícios, de minhas faltas, de minhas torturas. Ele era minha consolação, minha esperança. Quando digo eu, falo igualmente da pobre Rosália, que se sentia feliz à ideia de ver o filho crescer ao seu lado. Assim, quais não foram as nossas inquietações, a nossa ansiedade, quando, à medida que a criança se desenvolvia, percebemos em seu rosto as linhas que lembravam de uma pessoa que desejaríamos esquecer para sempre. A princípio não passou de uma dúvida, sobre a qual guardamos silêncio, mesmo um em frente ao outro.
Depois a fisionomia do menino aproximou-se a tal ponto da titilar que Rosália me falou com espanto, que eu mesmo não podia ocultar senão em parte as minhas cruéis apreensões. Enfim, a semelhança se nos mostrou tal, que pareceu realmente que o agente de câmbio tivesse renascido em nosso filho. O fenômeno teria transtornado um cérebro menos sólido que o meu. Ainda muito firme para ter medo, pretendi ficar insensível ao golpe desferido em minha afeição paternal e fazer Rosália partilhar de minha indiferença. Sustentei que nisto havia apenas um acaso. Acrescentei que nada havia de mais mutável que o rosto das crianças e que, provavelmente, a semelhança desapareceria com a idade. Finalmente, caso acontecesse o pior, sempre nos seria fácil manter a criança afastada. Falhei completamente. Ela se obstinou em ver na identidade dos dois rostos um fato providencial, o germe de um castigo atroz que, mais cedo ou mais tarde, devia esmagar-nos e, sob o império desta convicção, seu repouso foi abolido para sempre. Por outro lado, sem falar da criança, que era nossa vida. Vós mesmos pudestes ver a perturbação permanente, as agitações, os abalos, cada dia mais violentos. Quando todo traço de meu crime havia desaparecido, quando eu não tinha absolutamente mais nada a temer dos homens, quando a opinião a meu respeito tinha se tornado unanimemente favorável, em vez de uma segurança fundada na razão, eu sentia crescerem as minhas inquietações, as minhas angústias, os meus terrores. Eu mesmo me inquietava com as fábulas mais absurdas, no gesto, na voz, no olhar do primeiro que chegasse eu vi uma alusão ao meu crime. As alusões me mantiveram incessantemente no cadafalso do carrasco. Lembrai-vos desta noite em que o Sr. Durozoir contou uma de suas instruções. 10 anos de dores lancinantes, que jamais equivaleriam ao que senti no momento em que, saindo do quarto de Rosália, encontrei-me cara a cara com o juiz, que me fitava no rosto. Eu era de vidro, ele lia no fundo de meu peito. Num instante entrevi o patíbulo. Lembrai-vos do ditado, em casa de enforcado não se fala em corda, e 20 outros detalhes do gênero. Era um suplício de todos os dias, de todas as horas, de todos os segundos. O que quer que fosse, fazia-se no meu espírito uma horrorosa devastação. O estado de Rosália era ainda muito mais doloroso, vivia realmente nas chamas. A presença da criança na casa acabou por tornar a estada intolerável. Incessantemente, dia e noite, vivemos em meio a cenas mais cruéis. O menino me gelava de horror. 20 vezes quase que o sufoquei. Além disso, Rosália, que se sentia morrer, que acreditava na vida futura, nos castigos, aspirava a se reconciliar com Deus. Zombava dela, insultava, ameaçava batê-la. Entrava em furores para assassiná-la. Ela morreu a tempo para me preservar de um segundo crime. Que agonia! Ela jamais me sairá da memória. Depois não vivi. Vangloriava-me de não ter mais consciência. Esses remorsos cresceram ao meu lado, em carne e osso, sob a forma de meu filho. Esta criança, que consinto em ser seu guarda e escravo, a despeito de sua imbecilidade não deixa de me torturar por seu ar, seu olhar estranho, pelo ódio instintivo que me vota. Não importa onde eu vá, segue-me passo a passo, marcha ou se senta em minha sombra. À noite, após um dia de fadiga, sinto ao meu lado e basta seu contato para tirar-me o sono ou, pelo menos, perturbar-me com pesadelos. Receio que de repente a razão lhe venha, sua língua se solte que ele fale e me acuse. A Inquisição, em seu gênio de torturas, o próprio Dante, na sua supliciomania, jamais imaginaram algo de tão espantoso. Isso me torna monomaníaco. Surpreendo-me desenhando a pena o quarto onde cometi o crime. Escreve embaixo esta legenda: neste quarto envenenei o agente de câmbio tilar do cornete, e assino. É assim que, nas minhas horas de febre, detalhei em meu jornal mais ou menos palavra por palavra tudo que vos contei. Mas não é tudo.
Consegui subtrair-me ao suplício com que os homens castigam o assassino, e eis que este suplício se renova para mim quase todas as noites. Sinto uma mão em meu ombro e ouço uma voz que me murmura ao ouvido: assassino. Sou levado diante das togas vermelhas, um rosto pálido se ergue à minha frente e grita: Elo. E meu filho? Nego. Meu desenho e minhas próprias memórias me são apresentados com minha assinatura. Como vedes, a realidade se mistura ao sonho e aumenta o meu pavor. Enfim, assisto a todas as peripécias de um processo criminal. Ouço a minha condenação. Sim, ele é culpado. Conduzem-me a uma sala escura, onde se vem juntar a mim o carrasco e seus ajudantes. Quero fugir, laços de ferro me detêm e uma voz me grita: não há mais misericórdia para ti. Experimento até a sensação do frio das lâminas em meu pescoço. Um padre ora ao meu lado e por vezes me convida ao arrependimento. Repilo com 1000 blasfêmias. Se me morto, padeço os solavancos de uma carroça na via pública, ouço os murmúrios da multidão, comparáveis aos das vagas do mar e, no alto, imprecações de 1000 vozes. Chego à vista do cadafalso. Subo os degraus. Entretanto, o sonho é interrompido. Desperto justamente no momento em que a lâmina desliza entre as ranhuras, quando ia ser arrastado em presença daquele que quis negar, do próprio Deus, para ir ter os olhos queimados pela luz, mergulhar no abismo de minhas iniquidades e ser supliciado pelo sentimento de minha própria infâmia. Sufoco, o suor me inunda, o horror enche minha alma. Não sei mais quantas vezes já sofri este suplício. A ideia de fazer reviver a vítima no próprio filho do assassino, e que aí representa a imagem viva de seu crime, ligada aos seus passos é, ao mesmo tempo, engenhosa e muito moral. Quis o autor mostrar que o criminoso, se sabe escapar às perseguições dos homens, não poderá subtrair-se às da providência. Há aqui mais que remorso, e a vítima que se ergue sem cessar à sua frente, não sob a aparência de um fantasma ou de uma aparição, que poderia ser considerada como efeito da imaginação ferida, mas sob os traços de seu filho, é o pensamento que esta criança pode ser a própria vítima, pensamento corroborado pela instintiva aversão do menino, embora idiota, por seu pai. É a luta da ternura paternal contra esse pensamento que o tortura, luta horrível, que não permite ao culpado gozar sossegadamente o fruto de seu crime, como disso se tinha gabado. Esse quadro tem o mérito de ser verdadeiro, ou melhor, perfeitamente verossímil, isto é, nada se afasta das leis naturais que, sabemos hoje, regem as relações dos seres humanos entre si. Aqui, nada de fantástico nem de maravilhoso, tudo é possível e justificado pelos numerosos exemplos que temos de indivíduos renascendo no meio onde já viveram, em contato com os mesmos indivíduos, para repararem seus erros ou cumprirem deveres de reconhecimento. Admiremos aqui a sabedoria da providência que, durante a vida, lança um véu sobre o passado, sem o qual os ódios se perpetuariam, ao passo que acabam por se apaziguar nesse novo contato e sob o império dos bons procedimentos recíprocos. É assim que, pouco a pouco, o sentimento da fraternidade acaba por substituir o da hostilidade. No caso de que se trata, se o assassino tivesse tido certeza absoluta quanto à identidade de seu filho, teria podido buscar sua segurança num novo crime. A dúvida o deixaria em luta com a voz da natureza, que nele falava pela voz da paternidade. Mas a dúvida era um suplício cruel, uma ansiedade perpétua, pelo temor que esta fatal semelhança levasse à descoberta do crime. Por outro lado, o agente de câmbio, ele próprio culpado, tinha, se não como encanado, mas como espírito, a consciência de sua posição. Se servia de instrumento para o castigo de seu assassino, sua posição também lhe era um suplício. Assim, esses dois indivíduos, ambos culpados, se puniam reciprocamente, detidos em seus ressentimentos mútuos pelos deveres que lhes impunha a natureza. Esta justiça distributiva, que castiga por meios naturais,
pela consequência mesma da falta, mas que sempre deixa a porta aberta ao arrependimento e à reabilitação, não é mais digna da bondade de Deus que a condenação irremissível às chamas eternas. Porque o Espiritismo repele a ideia do inferno, tal qual o representam, pode dizer-se que tire todo o freio às más paixões. Compreende-se esse gênero de punição, aceita-se-o, porque é lógico, ele impressiona tanto mais quanto se o sente equitativo e possível. Esta crença é um freio muito mais poderoso que a perspectiva de um inferno em que já não creem, e do qual riem. Eis um exemplo real da influência desta doutrina, para um caso que, embora menos grave, não prova menos o poder de sua ação. Um senhor de nosso conhecimento pessoal, espírita fervoroso e esclarecido, vive com um parente muito próximo, que diversos indícios, tendo um grande caráter de probabilidade, lhe fazem crer tenha sido seu pai. Ora, esse parente nem sempre age para com ele como deveria. Sem tal pensamento aquele senhor, em muitas circunstâncias, por questões de interesse, teria usado de um rigor que estava em seu direito, e provocado uma ruptura. Mas a ideia de que poderia ser seu pai o reteve, mostrou-se paciente, moderado, suportou o que não teria tolerado da parte de uma pessoa que tivesse considerado como estranha. Não havia, em vida do pai, uma grande simpatia entre este e seu filho, mas a conduta deste, em tal circunstância, não era susceptível de aproximá-los espiritualmente e de destruir as prevenções que os afastavam um do outro. Se reconhecessem de maneira certa, sua posição respectiva seria muito falsa e constrangedora. A dúvida em que está o filho basta para o impedir de agir mal, embora lhe deixe todo o seu livre-arbítrio. Que o parente tenha sido ou não seu pai, o filho não tem menos o mérito do sentimento da piedade filial, se não lhe é nada, ser-lhe-á sempre levado em conta de seu bom procedimento, e o verdadeiro espírito de seu pai lhe será grato. Vós que zombais do Espiritismo, por que não o conheceis? Se soubesseis o que lhe encerra de poder para a moralização, compreenderíeis tudo que a sociedade ganhará com a sua propagação e sereis os primeiros a aplaudi-lo. Vê-la-eis transformada sob o império das crenças que conduzem, pela própria força das coisas e das leis da natureza, a fraternidade e a verdadeira igualdade. Compreenderíeis que só ele pode triunfar dos preconceitos, que são a pedra de tropeço do progresso social e, em vez de ridicularizar os que o propagam, os encorajaríeis, porque sentiríeis que é do vosso próprio interesse, de vossa segurança. Mas, paciência. Isto virá ou, melhor dizendo, isto já veio. Cada dia as prevenções se apaziguam, a ideia se propaga, infiltra-se sem ruído e começa-se a ver que existe aí algo de mais sério do que se pensava. Não está longe o tempo em que os moralistas, os apóstolos do progresso aí verão a mais poderosa alavanca que jamais tiveram nas mãos. Lendo o romance do Sr. Charles Bárbara, poder-se-ia crer que fosse espírita fervoroso e, contudo, não era. Como dissemos, morreu numa casa de saúde, atirando-se pela janela num acesso de febre ardente. Era um suicídio, mas atenuado pelas circunstâncias. Evocado pouco tempo depois na Sociedade de Paris, interrogado quanto às suas ideias a respeito do espiritismo, eis a comunicação que deu a respeito. Paris, 19 de outubro de 1866. Médium, Sr. Morim. Permiti, senhores, a um pobre espírito infeliz e sofredor, vos pedir autorização para vir assistir às vossas sessões, todas de instrução, de devotamento, de fraternidade e de caridade. Sou infeliz que tinha o nome de Bárbara e, se vos peço esta graça, é que o espírito despojou o homem velho, e já não se crê mais tão superior em inteligência, como se julgava em vida. Agradeço ao vosso chamamento e, tanto quanto estiver em meu poder, vou tentar responder à questão motivada por uma página de uma de minhas obras. Mas eu vos pediria, previamente, levar em conta o meu estado atual, que se ressente fortemente da perturbação, aliás muito natural,
que se experimenta ao passar bruscamente de uma outra vida. Estou perturbado por duas causas principais. A primeira é devido à minha provação, que era de suportar as dores físicas que experimentei, ou, antes, que meu corpo experimentou, quando me suicidei. Sim, senhores, não temo dizê-lo, eu me suicidei, porque se meu espírito estava perdido por momentos, eu o recobrei antes de me arrebentar no chão. Disse, tanto melhor. Que falta e que fraqueza. As lutas da vida material estavam terminadas para mim, meu nome era conhecido, doravante não tinha senão que marchar a via que me era aberta e tão fácil de seguir. Tive medo. E, contudo, nas horas de incerteza e de desânimo, tinha lutado a despeito de tudo. A miséria e suas consequências não me tinham desalentado, e foi quando tudo se acabou para mim que exclamei, o passo está dado, tanto melhor. Não terei mais que sofrer. Egoísta e ignorante. O segundo é que, depois de haver errado na vida, entre a convicção do nada e o pressentimento de um Deus que não podia ser senão uma força, única, grande, justa, boa e bela, nós nos encontramos em presença de uma inumerável multidão de seres ou espíritos que nos conheceram, que nos amaram, que descobrimos vivas as nossas afeições, as nossas ternuras e amores, numa palavra, quando percebemos que apenas mudamos de domicílio. Então concebeis, senhores, que é muito natural que um pobre ser que viveu entre o bem e o mal, entre a crença e a incredulidade sobre uma outra vida, é muito natural, repito, que fique perturbado. De felicidade, de alegria, de emoção, um pouco de vergonha, vendo-se obrigado a confessar a si mesmo que, em seus escritos, o que atribuía à sua imaginação em trabalho, era uma profunda realidade, e que muitas vezes o homem de letras, que se infla de orgulho, vendo ler e ouvindo aplaudir páginas que julgava obra sua, por vezes não passa de um instrumento que escreve sob influência dessas mesmas potências ocultas, cujo nome lança o acaso da pena num livro. Quantos grandes autores de todos os tempos escreveram, sem conhecer todo o valor filosófico, páginas imortais, marcos do progresso, colocadas por eles e por ordem de um poder superior, a fim de que, num dado tempo, a reunião de todos esses materiais esparsos forme um todo, tanto mais sólido quanto é o produto de várias inteligências, porque a obra coletiva é melhor, aliás, o que Deus assinará ao homem, pois a grande lei da solidariedade é imutável. Não, senhores, não, eu não conhecia absolutamente o espiritismo quando escrevi esse romance, e confesso que eu mesmo notei com surpresa o profundo modo de dizer de algumas linhas que lestes, sem compreender todo o alcance que, hoje, vejo claramente. Depois de as haver escrito, aprendi a rir do espiritismo, para fazer como os meus esclarecidos colegas e não querer parecer mais adiantado no ridículo do que eles próprios queriam. Ri, agora choro, mas também espero, porque me ensinaram aqui, todo arrependimento sincero é um progresso, e todo progresso leva ao bem. Não duvideis, senhores, de que muitos escritores são, por vezes, instrumentos inconscientes para a propagação das ideias que as forças invisíveis julgam úteis ao progresso da humanidade. Não vos admireis, pois, de os ver escrever sobre o espiritismo sem nele crer. Para eles é um assunto como outro qualquer, que se presta ao efeito, e não suspeitam que a eles sejam levados sem o saber. Todos esses pensamentos espíritas, que vedes emitidos por aqueles mesmos que, ao lado disso, fazem oposição, lhes são sugeridos, mas nem por isso deixam de fazer o seu caminho. Eu fui deste número. Orai por mim, senhores, porque a prece é um bálsamo inefável. A prece é a caridade que se deve fazer aos infelizes do outro mundo, e eu sou um deles. Bárbara. Ano 10, fevereiro de 1867, número 2. Dissertações Espíritas. As três causas principais das doenças. Paris, 25 de outubro de 1866. Médium, Senhor Desliens.
O que é o homem? Uma composto de três princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes três princípios levaria necessariamente ao aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito faltar ou não puder funcionar, não podendo o material agir diretamente sobre a matéria e, desse modo, achando-se na impossibilidade de manifestar-se, poderá haver alguma coisa no gênero do cretino ou do idiota, mas jamais haverá um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo a vida animal, e não um espírito encarnado. Se, pois, temos três princípios frente a frente, esses três princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se ache alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar, para combater, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral e, pode-se mesmo dizer, o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos, para obter a cura. Ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta e, se for entravado, os órgãos materiais, que se acham em relação com ele, serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito, contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir a lures atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença procede da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e nem será cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Assim, não é vestindo a camisa de força no louco, ou lhe dando pílulas ou duchas, que se conseguirá restabelecer o seu estado normal, apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão os seus acessos, mas não destruirão o germe senão combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia espiritualmente e fluidicamente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma e de resignação, conforme o caso, como lhe dão uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, deve-se combatê-la em seu terreno. Dr. Morel Lavallée. A clareza. Sociedade de Paris, 5 de janeiro de 1866, Médium, Sr. Leymare. Conceder-me-eis hospitalidade para a vossa primeira sessão de 1866. Abraçando fraternalmente, desejo-vos apresentar votos amigos, que possais ter muitas satisfações morais, muita vontade e caridade perseverante. Neste século de luz, o que mais falta é clareza. Os semissábios, os papões da imprensa, fizeram valientemente o trabalho da aranha, para obscurecer, por meio de um tecido supostamente liberal, tudo o que é claro, tudo o que é clara. Caros espíritas, encontrastes em todas as camadas sociais esta força de raciocínio que é a marca da inteligência dos seres bem-sucedidos? Ao contrário, não tendes a certeza de que a grande maioria de vossos irmãos apodrece numa ignorância malsã? Por toda parte há as heresias e as más ações.
As boas intenções, viciadas em seu princípio, caem uma a uma, semelhantes a esses belos frutos, cujo cerne um verme rói e o vento lança por terra. A clareza nos argumentos, no saber, acaso teria escolhido domicílio nas academias, entre os filósofos, os jornalistas ou os panfletários? Ao que parece, poder-se-ia duvidar, vendo-os, a exemplo de Diógenes, de lanterna à mão, procurar uma verdade em pleno sol. Luz, claridade, sois a essência de todo movimento inteligente. Logo inundareis com os vossos raios benfazejos os mais obscuros refolhos desta pobre humanidade. Sois vós que tirareis do lamaçal tantos terrícolas pasmados, embrutecidos, espíritos infelizes que devem ser purificados pela instrução, pela liberdade e, sobretudo, pela consciência de seu valor espiritual. A luz expulsará as lágrimas, as penas, os sombrios desesperos, a negação das coisas divinas, todas as más vontades. Sitiando o materialismo, ela o forçará a não mais se abrigar por trás dessa barreira factícia, carcomida, de onde arremessa desajeitadamente suas flechas sobre tudo quanto não é obra sua. Mas as máscaras serão arrancadas e então saberemos se os prazeres, a fortuna e o sensualismo são mesmo os emblemas da vida e da liberdade. A clareza é útil em tudo e a todos, no embrião como no homem é preciso luz. Sem ela tudo marcha às cegas e, às apalpadelas, a alma busca a alma. Que se faça uma noite eterna. Logo as coisas harmoniosas desaparecerão de vosso globo, as flores estilar-se-ão, as grandes árvores serão destruídas, os insetos, a natureza inteira não mais darão esses mil ruídos, a eterna canção de Deus. Os regatos banharão barrancos desolados, o frio terá tudo mumificado, a vida terá desaparecido. É o mesmo para o espírito. Se fizerdes noite em seu redor, ele ficará doente, o frio petrificará suas tendências divinas, o homem, como na Idade Média, entorpecer-se-á, semelhante em sua alma às solidões selvagens e desoladas das regiões boreais. É por isto, espíritas, que vos deveis a todas as clarezas. Mas antes de aconselhar e ensinar, começai primeiro por esclarecer os menores recônditos de vossa alma. Quando, bastante depurados para nada temer, puderdes elevar a voz, o olhar, o gesto, fareis uma guerra implacável à sombra, à tristeza, à ausência de vida. Ensinareis as grandes leis espíritas aos irmãos do que nada sabem do papel que Deus lhes assinala. 1866. Possas tu, para os anos por vir, ser essa estrela luminosa, que conduziu os reis magos para a manjedoura de uma humilde criança do povo. Eles vinham render homenagem à encarnação que devia representar, no mais vasto sentido, o Espírito de verdade, esta luz benfeitora que transformou a humanidade. Por esse menino tudo foi realizado. É bem ele que eterniza a graça e a simplicidade, a caridade, a benevolência, o amor e a liberdade. O Espiritismo, estrela luminosa que também é, deve rasgar, como fez aquela há 18 séculos, o véu sombrio dos séculos de ferro, conduzir os terrícolas à conquista das verdades prometidas. Saberá ele bem se desvencilhar das tempestades que nos prometem as evoluções humanas e as resistências desesperadas da ciência em apuros. É o que vós todos, meus amigos, e nós, vossos irmãos da erraticidade, somos chamados a melhor acusar, inundando este ano com as claridades conquistadas. Trabalhar com este objetivo é ser adepto do menino de Belém, é ser filho de Deus, de quem emanam toda a luz e toda a clareza. Somines. Comunicação Providencial dos Espíritos. Grupo Delane, Paris, 8 de janeiro de 1865, Médium, Senhora Br. Os tempos são chegados em que esta palavra do profeta deve ser realizada. Espalharei, diz o Senhor, do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. O Espiritismo é esta difusão do Espírito Divino,
vindo instruir e moralizar todos esses pobres deserdados da vida espiritual que, não vendo senão a matéria, esquecem que o homem não vive apenas de pão. É preciso ao corpo um organismo material a serviço da alma, um alimento apropriado à sua natureza, mas a alma, emanação do Espírito Criador, é preciso um alimento espiritual, que só encontra na contemplação das belezas celestes, resultante da harmonia das faculdades inteligentes em sua inteira manifestação. Enquanto o homem negligencia cultivar o seu espírito e fica absorvido pela busca ou pela posse dos bens materiais, sua alma está de certo modo estacionária, e lhe é preciso um grande número de encarnações antes que possa, obedecendo insensivelmente como por força lei inevitável do progresso, chegar a esse começo de vitalidade intelectual, que a torna a diretora do ser material, ao qual está unida. É por isto que, malgrado os ensinamentos dados pelo Cristo, para fazer a humanidade avançar, ela está ainda tão atrasada, pois o egoísmo não quis apagar-se diante desta lei de caridade, que deve mudar a face do mundo e dele fazer uma morada de paz e de felicidade. Mas a bondade de Deus é infinita, ultrapassando a indiferença e a ingratidão de seus filhos. Eis porque lhes envia esses mensageiros divinos, que vêm lembrar-lhes que Deus não os criou para a terra, onde apenas estão por algum tempo, a fim de que, pelo trabalho, desenvolvam as qualidades postas em germe em sua alma, e que, cidadãos dos céus, não se devam comprazer numa estação inferior à sua ignorância, onde só as suas faltas os retêm. Agradecei, pois, ao Senhor, e saudai com alegria o advento do Espiritismo, pois que ele é a realização das profecias, o sinal retumbante da bondade do Pai de misericórdia, e para vós um novo apelo a esse desprendimento da matéria, tão desejável, considerando-se que só ele pode vos proporcionar a verdadeira felicidade. Luís de França. Ano 10, março de 1867, número 3. Dissertações Espíritas. Comunicação Coletiva. Sociedade de Paris, 1º de novembro de 1866, Médium, Sr. Bertrand. Como de hábito, estando a sociedade reunida em 1º de novembro para a comemoração dos mortos, foram recebidas muitas comunicações, entre as quais sobretudo uma se distinguia por sua feitura completamente nova, e que consiste numa série de pensamentos avulsos, cada um assinado por um nome diferente, que se encadeiam e se completam uns pelos outros. Eis esta comunicação, meus amigos, quantos espíritos em torno de vós, que gostariam de comunicar-se e dizer o quanto vos amam. E como seríeis felizes se o nome de todos os que vos são caros fosse pronunciado à mesa dos médiuns. Que felicidade! Que alegria para cada um de vós, se vosso pai, vossa mãe, vosso irmão, vossa irmã, vossos filhos e vossos amigos viessem falar convosco. Mas compreendeis que é impossível sejais todos satisfeitos, o número de médiuns não é suficiente. Mas o que não é impossível é que um espírito, em nome de todos os vossos parentes e amigos, venha dizer-vos, obrigado por vossa boa lembrança e por vossas fervorosas preces, coragem. Tende esperança de que um dia, depois da vossa libertação, viremos todos vos estender a mão. Ficai certos de que o que vos ensina o Espiritismo é o eco das leis do Todo-Poderoso. Pelo amor tornai-vos todos irmãos, e aliviareis o fardo pesado que carregais. Agora, caros amigos, todos os vossos espíritos protetores virão trazer-vos o seu pensamento. Tu, médium, escuta e deixa teu lápis seguir suas ideias. A medicina faz o que fazem os lagostins espantados. Doutor de Melry. Porque o magnetismo progride e, progredindo, esmaga a medicina atual, para substituir proximamente. Mesmer. A guerra é um duelo que só cessará quando os combatentes tiverem forças iguais. Napoleão. Forças iguais material e moralmente. General Bertrand. A igualdade moral reinará quando o orgulho for destituído. General Bruni.
As revoluções são abusos que destroem outros abusos. Luís XVI. Mas esses abusos fazem nascer a liberdade. Sem nome. Para serem iguais é preciso que sejam irmãos. Sem fraternidade, nenhuma igualdade e nenhuma liberdade. Lafayette. A ciência é o progresso da inteligência. Newton. Mas o que lhe é preferível é o progresso moral. Jean Reynaud. A ciência ficará estacionária até que a moral a tenha atingido. François Arago. Para desenvolver a moral é preciso, antes, extirpar o vício. Béranger. Para extirpar o vício é preciso desmascará-lo. Eugène Sui. É o que todos os espíritos fortes e superiores procuram fazer. François Arago. 3 coisas devem progredir: a música, a poesia, a pintura. A música transporta a alma ferindo o ouvido. Meyerbeer. A poesia transporta a alma abrindo o coração. Casimir Delavigne. A pintura transporta a alma afagando os olhos. Flandrin. Portanto, a poesia, a música e a pintura são irmãs e se dão as mãos, uma para adoçar o coração, a outra para abrandar os costumes e a última para abrir a alma, as 3 para vos elevar ao Criador. Alfred de Musset. Mas nada deve progredir mais momentaneamente do que a filosofia. Ela deve dar um passo imenso, deixando estacionar a ciência e as artes, mas para as elevar tão alto, quando for tempo, porque essa elevação seria muito súbita para vós hoje. Em nome de todos, São Luís. No dia 6 de dezembro o Sr. Bertrand recebeu, no grupo do Sr. Desliens, uma comunicação do mesmo gênero, que, de certo modo, é continuação da precedente. O amor é uma lira cujas vibrações são acordes divinos. Heloísa. O amor tem 3 cordas em sua lira, a emanação divina, a poesia e o canto. Se faltar uma delas, os acordes serão imperfeitos. Abelardo. O amor verdadeiro é harmonioso, suas harmonias inebriam o coração, elevando a alma. A paixão afoga os acordes, rebaixando a alma. Bernardin de Saint-Pierre. Era o amor que Diógenes buscava, procurando um homem. Que veio alguns séculos mais tarde, e que o ódio, o orgulho e a hipocrisia crucificaram. Sócrates. Os sábios da Grécia por vezes o foram mais nos escritos e nas palavras que em sua pessoa. Platão. Ser sábio é amar. Busquemos, pois, o amor pelo caminho da sabedoria. Fénelon. Não sabeis ser sábios se não souberdes vos elevar acima da maldade dos homens. Voltaire. Sábio é aquele que não acredita sê-lo. Corneille. Quem se julga pequeno é grande, quem se julga grande é pequeno. La Fontaine. O sábio julga-se ignorante e quem se julga sábio é ignorante. Esopo. A humildade ainda se crê orgulhosa e quem se crê humilde não o é. Racine. Não confundais com os humildes os que dizem, por falsa modéstia, ou por interesse, o contrário do que são. Erraries. No caso a verdade silencia. Bomina fonde. O gênio se possui por inspiração e não se adquire. Deus quer que as maiores coisas sejam descobertas ou inventadas por seres sem instrução, a fim de paralisar o orgulho, tornando o homem solidário do homem. François Arago. Só tratam de loucos aqueles cujas ideias não são chanceladas pela autoridade da ciência. É assim que os que julgam tudo saber, rejeitam os pensamentos de gênio dos que nada sabem. Béranger. A crítica é o estimulante do estudo, mas é a paralisação do gênio. Molière. A ciência aprendida não passa de um esboço da ciência inata, não se torna inteligência senão na nova encarnação. J. J. Rousseau. A encarnação é o sono da alma, as peripécias da vida são os seus sonhos. Balzac. Às vezes a vida é horroroso pesadelo para o espírito e muitas vezes custa a terminar. La Rochefoucauld. Aí está a sua prova, se resiste, dá um passo para o progresso, se não entrava o caminho que deve conduzir ao porto. Martim. Ao despertar da alma que saiu vitoriosa das lutas terrenas, o espírito está maior e mais elevado. Se sucumbir,
Encontra-se tal qual estava. Pascal. É renegar o progresso querer que a língua seja o emblema da imutabilidade de uma doutrina religiosa. Além disso, é forçar o homem a orar mais com os lábios que com o coração. Descartes. A imutabilidade não reside na forma das palavras, mas sobretudo no verbo do pensamento. Lamennais. Jesus dizia aos seus apóstolos que fossem pregar o evangelho em sua língua, e que todos os povos os compreenderiam. Lacordaire. A fé desinteressada faz milagres. Boileau. A doutrina de Jesus não se sente nem se compreende senão pelo coração. Assim, seja qual for a maneira por que a falam, ela é sempre o amor e a caridade. Bossuet. As preces ditas ou escritas que não se compreende, deixam vagar o pensamento, permitindo que os olhos se distraiam pelo fausto das cerimônias. Massillon. Tudo mudará, sem, contudo, voltar à simplicidade de outrora, o que seria a negação do progresso. As coisas se farão sem fausto e sem orgulho. Cibor. O amor triunfará e, com ele, virão a sabedoria, a caridade, a prudência, a força, a ciência, a humildade, a calma, a justiça, o gênio, a tolerância, o entusiasmo e a glória majestosa e divina esmagará, por seu esplendor, o orgulho, a inveja, a hipocrisia, a maldade e o ciúme, que arrastam no seu séquito a preguiça, a gula e a luxúria. Eugène Sui. O amor reinará, e, para que não tarde, é preciso, como Dionísio, tomar com uma mão o facho do espiritismo e mostrar aos humanos os vermes roedores que formam a chaga em sua alma. São Luís. Observação. Este gênero de comunicação levanta uma questão importante. Como os fluidos de tão grande número de espíritos podem assimilar-se quase instantaneamente com o fluido do médium, para lhe transmitir seu pensamento, quando muitas vezes essa assimilação é difícil da parte de um único espírito, e geralmente não se estabelece senão com o tempo. O guia espiritual do médium parece tê-lo previsto, porque 2 dias depois lhe deu, espontaneamente, a seguinte explicação: a comunicação que recebestes no dia de Todos os Santos, assim como a última, que é o seu complemento, embora haja nomes repetidos, foram obtidas da seguinte maneira: como sou teu espírito protetor, meu fluido é similar ao teu. Coloquei-me acima de ti, transmitindo-te o mais exatamente possível os pensamentos e os nomes dos espíritos que desejavam manifestar-se. Eles formaram em torno de mim uma assembleia cujos membros ditavam, alternadamente, os pensamentos que eu te transmitia. Isto foi espontâneo e o que naquele dia tornava as comunicações mais fáceis é que os espíritos presentes tinham saturado o apartamento com seus fluidos. Quando um espírito se comunica a um médium, falo com tanto mais facilidade quanto melhor estabelecidas entre eles as relações fluídicas, sem o que o espírito é obrigado, para comunicar seu fluido ao médium, a estabelecer uma espécie de corrente magnética, que alcança o cérebro deste último, e se o espírito, em razão de sua inferioridade, ou por qualquer outra causa, não pode estabelecer esta corrente, recorre à assistência do guia do médium, e as relações se estabelecem como acabo de indicar. Sleiner. Uma outra pergunta esta: no número destes espíritos não há alguns encarnados neste e em outros mundos e, neste caso, como podem comunicar-se? Eis a resposta que foi dada: os espíritos de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite comunicar-se simultaneamente em vários pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa irradiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem, mesmo em vigília. Quanto mais avançado o espírito, tanto mais fracos são os laços que o unem à matéria do corpo. Está num estado de quase constante desprendimento e se pode dizer que está onde está o seu pensamento. Um espírito. Mangin, o charlatão. Todo mundo conheceu esse vendedor de lápis que, montado num carro ricamente decorado, com um capacete brilhante e uma roupa extravagante, por muitos anos foi uma das celebridades das ruas de Paris.
Não era um charlatão vulgar e os que o conheceram pessoalmente eram concordes em lhe reconhecer uma inteligência pouco comum, uma certa elevação de pensamento e qualidades morais acima de sua profissão nômade. Morreu ano passado e, desde então, comunicou-se várias vezes, espontaneamente, com um dos nossos médiuns. Conforme o caráter que lhe reconheciam, não será de admirar o verniz filosófico que se encontra em suas comunicações. Paris, 20 de dezembro de 1866, Grupo do Sr. Desliens, médium, Sr. Bertrand. O lápis. O lápis é a palavra do pensamento. Sem o lápis o pensamento fica mudo e incompreensível para os vossos sentidos grosseiros. O lápis é a alma ofensiva e defensiva do pensamento. É a mão que fala e se defende. O lápis. E sobretudo o lápis Mangin. Oh, perdão. Eis que me torno egoísta. Mas por que eu não poderia, como outrora, elogiar os meus lápis? Não são bons? Tendes de que vos queixar? Ah! Se eu ainda estivesse em meu veículo francês, com meu costume romano. Acreditar-me-eis. Eu sabia fazer tão bem minha propaganda e o pobre bobo julgava branco que era preto, simplesmente porque Mangin, o célebre charlatão, o havia dito. Eu disse charlatão. Não, é preciso dizer propagandista. Vamos. Charlatães, desatai os cordões de vossa bolsa, comprai esses soberbos lápis, mais negros que a tinta e duros como pedra. Acorrei, a venda vai terminar. Ah! O que foi mesmo que eu disse? Palavra de honra. Creio que me engano de papel e que acabei muito mal, depois de ter começado bem. Todos vós, munidos de lápis, sentados em redor desta mesa, e de dizer e provai aos jornalistas orgulhosos que Mangin não está morto. E de dizer aos que esqueceram minha mercadoria, porque eu não estava mais lá, para os fazer acreditar em suas admiráveis qualidades, e de dizer a todo mundo que ainda vivo e que, se morri, foi para viver melhor. Ah! Senhores jornalistas, zombáveis de mim e, contudo, se em vez de me considerar como um charlatão a roubar o dinheiro do povo, me tivesseis estudo mais atentamente e filosoficamente, teríeis reconhecido um ser com reminiscências de seu passado. Teríeis compreendido o porquê de meu gosto por este costume de guerreiro romano, o porquê deste amor às arengas em praça pública. Então, sem dúvida, teríeis dito que eu tinha sido soldado ou general romano e não vos teríeis enganado. Vamos. Então comprai lápis e usai-os, mas servi-vos deles utilmente, não como eu para perorar sem motivo, mas para propagar esta bela doutrina que muitos dentre vós não seguis senão de muito longe. Armai-vos, pois, de vossos lápis e abri uma larga estrada neste mundo de incredulidade. Fazei tocar com o dedo a todos estes São Tomés incrédulos as sublimes verdades do Espiritismo, que um dia farão que todos os homens sejam irmãos. Mangin. Grupo do Sr. Delany, 14 de janeiro de 1867, médium, Sr. Bertrand. O papel. Falei do lápis e do charlatanismo, mas ainda não falei do papel. Sem dúvida é porque me reservava fazê-lo esta noite. Ah! Como eu gostaria de ser papel! Não quando ele se avilta a fazer o mal, mas, ao contrário, quando cumpre seu verdadeiro papel, que é fazer o bem. Com efeito, o papel é o instrumento que, juntamente com o lápis, semeia aqui e ali nobres pensamentos do espírito. O papel é o livro aberto onde cada um pode colher com o olhar os conselhos úteis à sua viagem terrestre. Ah! Como eu gostaria de ser papel, a fim de cumprir com ele o papel de moralizador e de instrutor, dando a cada um o encorajamento necessário para suportar com firmeza os males que, tantas vezes, são causas de vergonhosas fraquezas. Ah! Se eu fosse papel, aboliria todas as leis egoístas e tirânicas, para não deixar irradiar senão as que proclamam a igualdade. Eu só falaria de amor e de caridade. Queria que todos fossem humildes e bons, que o mal se tornasse melhor,
que o orgulhoso se tornasse humilde, que o pobre se tornasse rico, enfim, que a igualdade surgisse e, em todas as bocas, fosse como a expressão da verdade e não a esperança de ocultar o egoísmo e a tirania, que dominam o coração. Se eu fosse papel, queria ser branco para a inocência, e verde para quem não tem